Olá, meus queridos alunos, tema para a próxima prova, populações. É importante nós relembrarmos que uma população seria um conjunto de organismos da mesma espécie que vive no mesmo local e no mesmo espaço de tempo. E que essa população ela nunca se mantém da mesma forma para sempre. Até porque vários fatores vão ser responsáveis por causar tanto o aumento quanto o decrescimento dessa população. Existem fatores, como por exemplo a taxa de natalidade e a taxa de imigração, como representado aqui, que são fatores que vão aumentar o tamanho da população. Lembrando que taxa de natalidade é quando nós medimos a quantidade de nascimentos dentro de uma população, considerando normalmente o espaço de tempo de um ano. Sendo que a taxa de natalidade é responsável por aumentar o tamanho das populações. Sendo que a taxa de imigração, que é a taxa de chegada de novos indivíduos à nossa população, um determinado local, ou seja, indivíduos de uma outra população chegam de uma população Y para uma população X, aumentando essa população X, que nesse caso tenha aumentado a sua densidade. Enquanto que a taxa de mortalidade, quantidade de mortes que ocorrem em uma população ao longo de um ano, vai diminuir o tamanho dessa população juntamente com a taxa de emigração. Por quê? Porque a taxa de emigração se refere à quantidade de indivíduos que saíram de uma determinada população, enquanto que a taxa de imigração representa a quantidade de indivíduos que chegaram a essa determinada população. Esses são os fatores básicos que regulam o tamanho da população, sendo que a densidade populacional seria justamente o número de indivíduos sobre a área que eles estão ocupando. Sendo que, nesse caso, a área ela pode ser dada em metro quadrado ou então quilômetro quadrado, dependendo do tamanho da população a ser analisada. Mas no caso de populações aquáticas, calcula-se o volume com centímetros cúbicos, que é o mesmo de nós chamarmos de ml ou mililitros. Porém, outros fatores também podem controlar o tamanho de uma população, uma vez que uma população ela jamais vai crescer de uma forma infinita, visto que vários recursos do meio podem começar a ficar escassos. Ou então a competição entre organismos de uma mesma população ou de populações de espécies diferentes também pode reduzir o tamanho das populações envolvidas. Então, quais seriam os fatores de resistência ambiental, que seria a resistência do meio, que controla o tamanho da população e não deixa ela virar, por exemplo, uma praga em um determinado ambiente? O primeiro fator é o espaço. Visto que o espaço ele tem uma carga biótica máxima, ele tem uma capacidade de suporte máximo para determinados organismos. Então, quando o espaço começa a ficar limitado, ele começa a gerar a competição nos indivíduos. E você lembra que a competição é uma relação que pode ser tanto intraespecífica, quando ocorre dentro da população, ou interespecífica, envolvendo populações diferentes. E numa competição nós temos uma relação que é desarmônica, visto que um indivíduo que compete com outro, um deles será beneficiado, uma vez que um deles conseguirá o recurso ambiental em detrimento do outro. Outro fator também que gera competição seria o alimento. Uma vez que, às vezes, a quantidade de alimento disponível num determinado ambiente não é o suficiente para nutrir todos os membros de uma população, sendo que os mesmos podem também competir pelo alimento presente no ambiente. Outro fator de resistência, ou outros fatores, seriam os parasitas que causam doenças na população, aumentando, portanto, a taxa de mortalidade, nesse caso, diminuindo a densidade populacional, diminuindo o número populacional. Os predadores, uma vez que os predadores têm uma relação fundamental com as presas, visto que presas e predadores regulam as suas populações. À medida que num ambiente ocorre o aumento do tamanho da população de presas, nós teremos também o aumento da população de predadores. Visto que predadores de outros locais podem chegar a esse local que tem mais presas. E a partir do momento que aumenta o número de presas, aumenta o número de predador, mas aumentando o número de predador, nós teremos uma diminuição do número de presas, o que reflete numa competição pelo mesmo alimento, em relação predador e presa, e os predadores terão também a sua população diminuída. Uma vez diminuída a população dos predadores, a população de presa tem a tendência a voltar a crescer, e o mesmo acontece também com a população de predadores. Por isso eu disse que eles se autorregulam. Outro fator também seriam as fêmeas, visto que machos de uma determinada população podem competir dentro da população por determinadas fêmeas. Lembrando que as fêmeas realizam a seleção sexual, a seleção daquele macho que possui
né, para cada espécie as melhores características genéticas. Como gera competição, a competição é uma relação desarmônica, alguns indivíduos podem ser beneficiados em detrimento de outros. Olá, meus queridos alunos, vamos resolver agora um exercício acerca do tema de populações, matéria do primeiro ano do ensino médio de ecologia. Nesse exercício, ele fala assim pra gente: o gráfico abaixo representa o crescimento da população. E aí você pode observar que nesse caso aqui você tem o número de indivíduos em função do tempo. A curva A, ela está demonstrando, né, um detalhe do exercício que inclusive ele está perguntando aqui para nós, porque ele fala assim pra gente: no gráfico, o que representa as curvas A, C e o espaço B? Lembrando que toda população, ela não pode crescer de uma forma infinita. Sempre existem alguns fatores do meio, conhecidos como resistência do meio ou resistência ambiental, que vão tentar limitar o crescimento populacional. Alguns desses fatores nós discutimos naquela aula, falamos que seria a questão do espaço, do alimento, questão dos predadores, dos parasitas que causam doenças. Esses são apenas alguns fatores que vão limitar o tamanho de uma população. E ali a gente consegue observar que a curva A está demonstrando, né, uma população crescendo sem limites, sem resistência ambiental. A curva A está representando o potencial biótico dessa população, ou seja, a capacidade de crescimento que essa população tem em função do tempo. Agora a gente consegue observar também que a curva C já mostra um crescimento totalmente diferente. Por quê? Porque ali em B nós temos a ação da resistência do meio. Esses fatores que eu citei, como espaço, alimento, né, que vão controlar essa população. Então, num ambiente natural, muito provavelmente essa população ela terá um crescimento como observado aqui em C, onde você vê que os fatores de resistência do meio estão controlando essa população. Então, o que seria essa curva A? O potencial biótico, né? Como que essa população cresceria se não houvesse resistência do meio. B representa justamente a ação da resistência ambiental, enquanto que C mostra a curva real de crescimento, sob efeito da resistência do meio. Lembrando que nesse exercício essa população está se mantendo estável, uma vez que se ela decaísse de uma vez, apresentando uma curva, né, que nós chamamos de curva J, aí sim significaria a extinção. Muito obrigado.